Alô você! Fala galera, beleza? Estou mais uma vez aqui para falar com vocês sobre produção. E hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre tipos de layout produtivos. Bom, o que tem aí dentro então, professor? Vamos lá. Arranjos físicos em diferentes tipos de processo produtivo. É importante falar, né, quando a gente fala aqui, né, a gente já começa entrando no assunto, mas o que são os layouts produtivos? São as formas de se produzir algo, né? E aqui eu vou falar de alguns deles. Ou seja, é o formato que a manufatura, né, a empresa, ali, a produção, ela vai ter para melhor produzir os seus produtos ou serviços também. Então a gente começa falando sobre os arranjos físicos em diferentes tipos de processo produtivo. Então, os aspectos referentes à variedade, ou seja, diversidade e possibilidade de customização de cada produto, dos produtos, e volume, né, quantidade de produção, é que vão estabelecer os diferentes tipos de processo produtivo, tanto em ambientes fabris quanto do serviço. Ou seja, o que nós estamos falando aqui? Dependendo de quanto você vai produzir, você tem um layout que funciona melhor, e dependendo de quanto mais você vai customizar, ou seja, peça única ou aquela padrão, também vai influenciar aí dentro do processo produtivo e, por sua vez, também no melhor layout possível. Diferentes tipos de processo significam diferentes características, variedade e volume para o processo. Então, uma empresa pode ser constituída com vários objetivos, a saber, ser a líder de mercado, ela pode querer ser sustentável, pode querer ser a maior exportadora do país, pode ser geradora do maior número de empregos e satisfação para os seus funcionários e pode ainda ser a empresa que paga os maiores salários. Então, dependendo do que ela quer, ela pode, né, o arranjo físico e produtivo vai poder estar ajudando. E aí a gente tem esse quadro aí, bacanaço, que explica bem tudo que a gente vai falar aqui nessa aula. Né? Então a gente tem aqui, ó, tipos de processo para fabricação e tipo de processo para serviços, né? Afinal de contas, né, nem tudo aí, 70% da nossa economia é serviço, não é produção. Então a gente tem aqui, ó, quando ele pode ser muito diverso e complexo, tarefas do processo e repetido e dividido. E pode ser intermitente, ter um fluxo de processo ou ser muito mais contínuo. E aí vamos falar primeiro aqui para os tipos de processo de fabricação. Então a gente vê aqui, ó, que quando a gente está colocando aqui, ó, variedade, quando a variedade dos produtos, ou seja, eu posso customizar o máximo possível, ela é baixa, ela é muito alta e o volume, então nesse caso, já que eu vou fazer um diferente do outro, se torna, né, o volume bem baixo. A gente tem aqui processos de projeto e quando isso vai se alterando, a gente tem processos de tarefa, processos em lotes, processos em massa e processo contínuo. Quando é o processo contínuo? Ou seja, a variedade de produtos é muito baixa, ou seja, os produtos são muito padronizados, então eu faço muito da mesma coisa, e aí o volume, então, né, como eu falei, muito da mesma coisa, o volume, então, de produção também vai ser alto. Lá para os serviços também acontece a mesma coisa. Então a gente tem aqui, ó, baixa variedade, alta variedade, baixo volume, até se alternando em baixa variedade e alto volume. Então quando você tem os extremos aí, né, alta variedade e baixo volume, a gente tem serviços profissionais. Aí eu poderia dizer um serviço de consultoria, por exemplo, né? Ele tem uma variedade incrível, porque você atende empresas, né, de todos os tamanhos, e nunca uma é igual a outra, e o volume então é baixo, porque você faz uma de cada vez. E aí passa por loja de serviço até serviços em massa, ou seja, variedade muito baixa e o volume muito alto. A gente pode dizer aí um serviço, por exemplo, de supermercado, onde os caixas estão todos ali certinho, as pessoas sempre entram do mesmo jeito, coloca na esteira, a pessoa pega lá o valor e cobra. Então é um serviço, né, ele varia muito pouco, né, sempre fazendo a mesma coisa ali, e aí você tem um alto volume. Bom, layouts de processos diferentes são apropriados para diferentes combinações de variedade e volume. Então a gente tem aqui, ó, esse quadro, essa figura mostrando o seguinte, ó, a gente tem aqui quando os processos, né, os layouts dos processos podem ser baseados no recurso de processo, layout de processo e baseado em produtos e serviços. E, de novo, variedade alta ou baixa, volume baixo ou alto. Então, a gente tem aqui um layout de posição fixa. Acho que apagou uma luz aí, ó. Opa, voltei, hein?
Layout de posição fixa, ou seja, o produto fica parado e tudo gira em torno dele. Então a variedade é altíssima, porque você faz um produto só, e o volume baixo por ser um produto só. Para dar um exemplo para vocês, eu posso dizer aqui a construção do navio. O navio fica parado e ele vai sendo consumido onde ele está. Só sai do lugar quando está pronto. A gente tem um layout funcional, ou seja, por funções, né? Depois a gente vai aumentando, baixando a variedade, aumentando o volume. A gente tem o layout de produto, né? Até chegar aqui aquela linha de produção aí que as montadoras de automóveis usam muito, ou seja, baixa a variedade, você tem ali muda uma coisa ou outra, mas os veículos, você pode até ver que os veículos hoje, eles são muito parecidos uns com os outros, né? Assim, farol, tudo. Então, assim, a montagem deles é sempre a mesma, por isso que eu consigo ali ter uma certa variedade, mas eu tenho um alto volume ali de saída. Tipos de arranjo físicos para aplicações específicas. Então, a gente tem aí que a escolha do tipo de arranjo físico depende de uma série de fatores que precisam ser considerados. Em especial, o tipo de processo produtivo, como a gente já viu. O objetivo principal é garantir que o fluxo de materiais, pessoas, informações, máquinas e ou equipamentos ocorra da melhor forma possível e ao menor custo. E tem gente só rearranjando o layout de empresas aí que às vezes tem um layout lá muito ruim e tal, não sei o que, as consultorias estão indo lá, refazendo esse layout e as empresas começam a produzir mais porque ela está e pagando menos ainda porque agora ela está otimizando a sua produção. Isso é bem importante, tá? Entradas em geral que são usadas para uma decisão sobre o arranjo físico, segundo Chase, Jacobs e Aquilano. Então a gente tem aí que a especificação dos objetivos, dos critérios correspondentes que serão usados para avaliar o projeto, a quantia de esforço necessária e a distância que deve ser percorrida entre os elementos de um layout são critérios básicos aí comum, né? Ou seja, qual a distância que eu vou ter entre um e o outro ali. Estimativas de demanda do produto ou serviço do sistema, então isso aí também vai ajudar a definir lá qual layout, qual arranjo físico melhor vai ficar para minha operação ou minha produção ali. A gente tem aí os requisitos de processamento em termos de número de operações e da quantia do fluxo de elementos do layout, também é necessário. Temos as necessidades de espaço para os elementos do layout. E temos aí, por último, a disponibilidade de espaço dentro das instalações em si, ou, se for uma instalação nova, as possíveis configurações de construção. Então, essas são as entradas, né, em geral, que tem aí, né, para a gente definir qual o melhor arranjo físico que a gente vai colocar na nossa manufatura ou operação. Quando eu falo operação, é serviço da gente. Tipos de layouts alternativos para cada tipo de processo, então. Então a gente tem aí, ó, esse quadrinho aqui mostrando muito tranquilo, né, que a gente tem aqui o tipo de processo de fabricação, os tipos potenciais de layouts e o tipo de processo de serviço. Ou seja, para um projeto pode ser layout de posição fixa ou funcional. Para de tarefa pode ser um layout funcional ou celular. Para o lote, funcional ou celular. Para massa celular ou layout de produto. E o contínuo layout do produto em si. Né? E aí você tem algumas variações aqui que podem ter algumas combinações também. E aí o tipo de serviço fica aqui, né? Serviço profissional, loja de serviço ou serviço em massa. Então essa aqui é só uma variação daquele quadro que a gente viu quando coloca um do lado do outro lá para a gente ver variedade e volume, qual que eu vou poder estar usando da melhor forma possível. Vantagens e desvantagens de cada tipo de arranjo físico. Nem tudo são flores, né? Então, não existe um arranjo físico que seja superior aos demais. O arranjo ideal vai depender das circunstâncias, todas aquelas que a gente falou, lá das entradas, onde eu vou construir, se é uma instalação antiga, quanto espaço eu tenho, quanto que eu vou produzir e tudo mais. Portanto, em algumas situações, o arranjo físico posicional será o melhor, em outros, o arranjo físico funcional e etc. Então, vantagens e desvantagens dos tipos de layouts básicos. E aí a gente começa pelo de posição fixa, aquele que eu falei do navio. Então, vantagens. Flexibilidade muito alta do produto de mix, ou seja, variedade altíssima. Produto ao cliente não é transportado ou incomodado, ele fica lá até acabar. Alta variedade de tarefas para a equipe. Desvantagens. Altos custos unitários, porque só faz de um em um. A programação do espaço e das atividades pode ser difícil e pode significar muito movimento da planta da equipe, ou seja, muita gente girando em volta ali. Tem que ter um negócio bem ajustadinho.
Quando a gente fala de funcional, a gente tem vantagens. Alta flexibilidade do produto e do mix de produtos, relativamente robusto nos casos de ruptura, supervisão relativamente fácil do equipamento ou da planta. Desvantagem, pouca utilização das instalações, pode ter uma fila de clientes ou de material em processo muito alta e ainda o fluxo complexo pode ser difícil de controlar. Já no celular, vantagens, pode fornecer uma boa solução entre custo e flexibilidade para operação de alta variedade, processamento rápido e o grupo de trabalho pode resultar em boa motivação, porque na célula todo mundo trabalha ali fazendo tudo que tem que fazer no serviço ali entre as pessoas que estão daquela célula, terminando a entrega para outra célula. Então assim, aí o trabalho, né, a galera tende a, imagina assim, né, trabalha em equipe, eu gosto da galera e tudo mais. Desvantagens, pode ser caro organizar os layouts existentes, pode necessitar planta maior e mais equipamentos, e pode resultar na menor utilização da planta. Já por produto, a gente tem aí as vantagens. Baixos custos por unidade para grandes volumes, oportunidade para especialização do equipamento, movimento dos materiais ou dos clientes é conveniente. E aí nós estamos falando daquela produção assim, né? A dar com pau mesmo. Desvantagens. Pode ter baixa flexibilidade do mix, ou seja, alto volume, variedade pouquinho, não muito robusto se houver rupturas, ou seja, qualquer paradinha na linha de produção você para a produção toda, e o trabalho pode ser repetitivo, daí, por exemplo, as montadoras colocando aí um monte de robô para fazer aqueles trabalhos repetitivos, né? Que a galera não gosta muito e fica com medo de perder o emprego. Toda razão, mas é a modernidade. Bom, meus queridos, espero que você tenha gostado da aula aí sobre tipos de layouts produtivos, né? Maiores curiosidades, né? Deixa lá um recadinho lá, né? Dá um comentário lá e tudo mais, né? Não deixe de se inscrever no canal também aí, que a gente sempre está trazendo novidades para vocês. Grande abraço, professor Luciano, meu até logo, tchau, tchau.